A vida de Davi é um exemplo para cada um de nós. E a sua vida mostra-nos que a vida, o nosso dia a dia, é um processo de crescimento constante. Amém? Estamos sempre a crescer. E eu sei que todos nós vivemos com este sentimento de buscarmos mais a Deus. É ou não é? Toda a gente quer nós queremos mais de Deus, conhecer mais o nosso Deus, buscarmos mais o nosso Deus, o seu reino. Vivemos para honrar a Deus, vivemos para agradar a Deus, vivemos com este sentido de reino, vivemos com este propósito de reino. Mas sabe, acontece que todos nós, ninguém escapa, todos nós enfrentamos desafios, é ou não é? Todos nós, dia a dia, somos colocados perante desafios com os quais nós temos que lidar, com os quais nós temos que enfrentar. E acontece, meus irmãos, que algumas vezes acertamos, não é? As coisas correm bem, e outras nem por isso. Quem é que sabe o que é que eu estou a falar? Não é? Muitas vezes acertamos, outras pensamos que estamos a fazer o nosso melhor, mas damos connosco, olha, afinal isto não correu como eu estava a pensar. Mas sabe, no meio de tudo isso, nós sabemos que a graça de Deus permanece nas nossas vidas. Amém? No meio de tudo isso, nós sabemos que a graça de Deus é uma constante nas nossas vidas. Amém? Então eu gostava de vos conduzir numa pequena meditação acerca do dia em que Davi enfrentou o gigante Golias. E este dia foi, sem dúvida, um dos momentos mais importantes na vida do rei Davi. Sabe? Foi um dia que mudou a sua vida, certo? Por causa dos acontecimentos deste dia, do dia em que Davi cortou a cabeça ao gigante Golias, sabe? Ele deixa de ser um simples pastor de ovelhas que ninguém conhecia, para se tornar num grande ídolo nacional. Naquele dia, Davi tornou-se um herói nacional. Naquele dia, ele deixa de ser alguém que faz canções que falam acerca de Deus, mas para ter uma nação a cantar canções acerca de Davi nas ruas da cidade. Foi ou não foi? O povo cantava sobre os feitos que Davi tinha alcançado. E tudo mudou na vida de Davi por causa deste dia. E, para além de este ser um acontecimento importante na vida de Davi, eu acredito que este evento, na vida de Davi, nós encontramos um padrão, nós encontramos um modelo que nós devemos seguir e nós vamos descobrir lições importantes que devemos reter para as nossas vidas e que nos ajudarão a ter uma vida bem-sucedida e que nos ajudarão a ter uma vida abençoada e que nos ajudarão a ter uma vida de conquista, que nos ajudarão a ter uma vida de conquista para o reino de Deus. Amém? Estamos prontos para ouvir essa lição? Essas lições? Ok. São só 4 ou 5. Está bem? Aleluia. Então, se os irmãos têm a vossa Bíblia, por favor, vamos abrir em 1 Samuel 17. Aleluia. E eu oro a Deus para que cada um de nós nesta manhã possa olhar para esta história bem antiga, que já ouvimos tanta vez, de uma forma nova, com uma outra perspectiva. Amém? Vamos começar a ler, não vamos ler o capítulo todo, mas vamos começar a ler a partir do versículo 12. Diz assim: E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. É um homem abençoado. E nos dias de Saul, era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens. Foram os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes dos seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. Versículo 17. Disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000 e visitarás a teus irmãos a ver se vão bem.
e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Nesta história, como eu estava a dizer, nós encontramos algumas lições muito importantes para as nossas vidas, sabe? E uma das lições, a primeira lição que eu vos gostaria de realçar nesta manhã é que grandes coisas acontecem quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar. Amém? Grandes coisas acontecem quando o reino de Deus está em primeiro lugar nas nossas vidas. No versículo 20 e 21 diz assim: Então Davi se levantou de madrugada pela manhã, deixou as ovelhas com um guarda e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros quando já o exército saía em ordem de batalha e a gritos chamavam à peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Sabe, nestes versículos nós encontramos o verdadeiro coração de Davi. Os irmãos sabem, nesta altura, Davi já tinha sido ungido rei. Nesta altura, Davi já tinha sido ungido rei. O profeta Samuel foi lá à casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel. E ele ungiu Davi, o Espírito de Deus guiou, ele ungiu Davi. Davi já tinha sido ungido rei. Mas ele ainda se encontrava num período em que se estava a preparar para reinar. Davi, o profeta Samuel, já o ungiu como rei, num grande momento, um novo rei, mas Davi continua a guardar ovelhas. Diga comigo, continua a guardar ovelhas. Davi mata o leão, mata um urso, supostamente ele devia mudar de nível. Mas sabe, ele continua a quê? A guardar as ovelhas. Saul chama Davi para vir tocar no palácio. Uau! Não é qualquer músico que vai tocar no palácio, certo? Tem que ser um bom músico. Tem que ser alguém que toca e que tem inspiração a tocar. Tem que ser alguém que é um grande músico. Vai tocar no palácio. Mas sabe uma coisa? Depois de tocar, ele volta para onde? Para guardar as ovelhas. Sai no lugar de luxo, de um lugar em que ele devia ir todo pipi, não é? Ele não podia entrar lá no palácio de qualquer maneira, certo? E depois vai para um lugar onde tem que sujar as mãos, onde tem que trabalhar diariamente. No versículo 15 diz assim: Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai. E sabe, isto mostra-me algo muito poderoso no coração de Davi. Mostra-me algo muito poderoso acerca do seu caráter e a razão pela qual Deus usou este homem de uma forma tão tremenda. Amém? Sabe, Davi permaneceu fiel mesmo quando ninguém estava a ver. Mesmo quando ele estava lá sozinho nos campos, ele permaneceu fiel. Mesmo quando ele não tinha audiência, quando ele não tinha uma plateia, nas coisas simples, ele permaneceu fiel. Amém? No que é básico, naquilo que é simples, no nosso dia a dia, ele permaneceu fiel. Amém? E nós, estamos a ser fiéis? Amém? Eu acredito que sim. Amém? Mesmo quando ninguém está a ver? Sabe, muitas vezes nós dizemos: Deus, se tu fizeres isto, eu vou fazer isto e isto e isto por ti. Deus, se me des os números do Euromilhões, eu vou fazer isto, isto, isto e isto. Se me abençoares, eu vou seguir-te. Se me abençoares, eu vou servir-te todos os dias da minha vida. Se supris as minhas necessidades, eu vou anunciar a tua bondade, eu vou anunciar a tua misericórdia, eu vou ser o teu melhor relações públicas. Se fizeres milagres na minha vida, eu vou contar a toda a gente. E sabe, muitas vezes nós baseamos a nossa fidelidade sobre a expectativa daquilo que Deus fará na nossa vida. Baseamos a nossa fidelidade sobre a expectativa daquilo que Deus, das coisas grandes que Deus poderá fazer na nossa vida. Mas sabe, meu irmão, desculpe, mas eu tenho mesmo que dizer isto. A verdade é que o que funciona é exatamente o oposto. Amém? É exatamente o contrário. Deus diz: mostra-te fiel e eu farei coisas grandes na tua vida. Amém? Ok, pelo menos já me consegui entusiasmar a mim próprio e já não está mal. Deus diz: se me servires mesmo quando ninguém está a ver, eu colocar-te-ei perante pessoas de grande influência. E foi assim com Davi. No momento certo, no momento que Deus predestinou, Deus o exaltou. Amém? E nós aqui, nestes versículos, vemos Davi incumbido de uma grande tarefa, de uma grande missão.
levar pão e queijo, não é? Lá aos capitães e aos seus irmãos. Que grande missão que ele tinha. Hã? O rei Davi, alguém que tinha sido ungido rei. Qual é a missão dele? Olha, vai lá levar pão aos teus irmãos. Eles podem estar a passar fome, não é? Sabe? Eles não chamaram Davi para liderar o exército. Pois não? Ó Davi, vá, tu já foste ungido rei, vamos lá. Eles olhavam para ele como um rapazote, como, pá, ainda tens que comer muita papinha para chegares cá, não é? E ainda tens que crescer muito, não é? Eles não pensaram em Davi para ver qual era a melhor estratégia para derrotarem os filisteus. Não pensaram nada disso. Davi é chamado para mais uma missão sem grande importância, sem grande relevância. E nós o que é que vemos Davi a fazer? Não, eu só vou lá se for para comandar o exército. Agora, ir lá só para como moço de recados. Eu? Então, como é que é? Foi essa a atitude dele? Não. Tinha uma atitude de servo, prontidão a servir. Amém? Um coração de serviço. Com prontidão, com humildade, ele foi cumprir esta tarefa, com o desejo de colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Amém? E sabe, meus irmãos, nós precisamos aprender com este exemplo, a cada dia lembrar-nos deste exemplo. Na verdade, grandes coisas já aconteceram nas nossas vidas quando nós decidimos colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Amém? O que é que diz lá? Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes nós achamos que isto é difícil, não é? Colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Muitas vezes nós olhamos primeiro para eu tenho que me concentrar na minha carreira. Não, eu tenho que chegar o mais alto que eu puder, eu tenho que me esforçar, eu não posso me preocupar com as coisas de igreja, com isso, não. Pronto, vou seguir, vou picar o ponto à igreja, sentar-me lá no meu lugarzinho, mas depois tenho que tratar da minha carreira, então o meu emprego tem que ser a minha prioridade, os meus estudos, a minha empresa. Sabe, nos versículos anteriores ao versículo 33, lá de Mateus 6, Jesus diz que essa é a maneira de pensar das pessoas que não têm Cristo, das pessoas carnais. Essa é a forma de pensar dos gentios, das pessoas sem Cristo. As pessoas que funcionam assim não conhecem a sua fidelidade, não conhecem a sua bondade, a sua misericórdia. Mas aqueles que conhecem a sua fidelidade estão prontos a colocar Jesus em primeiro lugar nas suas vidas. Amém? Estão prontos a colocar Jesus em primeiro lugar, porque quando o fazemos, Deus faz coisas grandes nas nossas vidas. Amém? Aleluia! Quando colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, os nossos esforços não vão ser em vão. Quando colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, Deus coloca a tua vida em primeiro lugar. Aleluia! Quantos sabem que não podemos comprar um milagre? Certo? Nós não podemos comprar um milagre, nós não podemos comprar saúde, nós não podemos comprar uma mente sã, não podemos comprar descanso, não podemos comprar a paz de Deus. Mas sabe o que é que nós podemos fazer? Estão prontos? O que nós podemos fazer é colocar o reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Isso nós podemos fazer. E quando nós o fazemos de acordo com a palavra de Deus, isso abre as portas das nossas vidas para o favor de Deus, para a graça de Deus, para a bênção de Deus nas nossas vidas. Amém? Quando colocamos no nosso coração o reino de Deus em primeiro lugar, as portas da nossa vida abrem para o favor de Deus. Repara o que aconteceu quando Davi coloca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Versículo 22. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Nós já vamos falar sobre o discurso de Golias, mas a segunda lição que eu gostava de deixar nesta manhã, que nós podemos aprender com Davi, é que nós nunca iremos vencer se nós não soubermos quem nós somos.
Amém? Se nós não soubermos não conhecermos a nossa identidade, nós não iremos vencer. Então, para vencer, nós precisamos saber quem somos. Amém? Sabemos quem somos? Amém? Sabemos quem somos? No versículo 8, a forma como Golias desafiava o povo a Israel, diz que ele vinha 2 vezes por dia, e isto durante 40 dias. E supondo que este seria o 40º dia, durante 39 dias dá 78 vezes. Acho que a minha matemática está certa, não é? Durante 78 vezes, Golias levantava-se e gritava: para que saireis a ordenar a batalha? Mas porquê que havemos de estar aqui a guerrear uns com os outros? Dizia ele. Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Sabe? Isto era uma guerra psicológica que ele estava ali a fazer com os israelitas, não é? Não é? Portanto, e sabe, meus irmãos, cada batalha que nós lutamos, cada batalha que nós enfrentamos é, em primeiro lugar, uma batalha que é travada na nossa mente. É uma batalha psicológica. E guerra espiritual tem tudo a ver com isto. É verdade que a nossa luta é contra os principados e potestades e forças demoníacas, mas a forma como essas forças vêm contra nós é através da nossa mente, lançando pensamentos de incapacidade, lançando pensamentos que nós não podemos, tu vais perder, olha, se calhar é melhor não seguir, olha que isso não vai correr bem, olha, tem cuidado. E foi esta a estratégia de Golias. Ele está a fazer uma guerra psicológica. O que é que ele fez? Ele identificou-se como o filisteu. Ele era o filisteu, representava toda a gente. Todo o povo filisteu estava representado em Golias. Ele é que era. Não é? Ele estava a dizer, eu sou o verdadeiro filisteu. Não é? Sou representante de todos os filisteus, eu sou o maior cá do sítio. E vocês podem... E depois o que é que ele dizia? E vocês são servos de Saul, coitadinhos. Então, eu sou o filisteu. Eu é que sou o presidente da junta, cá do sítio. Não é? E vocês, coitaditos, são servos do Saul. Vejam lá a vossa olha a vossa vida. Vocês servem Saul, aquele coitadito, não é? Vejam lá, não é? E sabe, Golias olha para eles nem como uma nação legítima ou como cidadãos de uma nação. Ele é condescendente, não é? Trata-os com condescendência, envergonha-os, rebaixa-os, troça deles. Vocês são os simples servos de um déspota. Agora, como é que Davi respondeu a isso? Como é que Davi respondeu a esta gabarulice de Golias? Davi diz, olha, tu és um filisteu incircuncidado. Ou seja, tu és um homem que não tem o sinal da aliança com o verdadeiro Deus. Amém? E nós fazemos parte dos exércitos do Deus vivo. Amém? Sabe, Davi, ele sabia quem era. Os outros guerreiros que estavam lá, quando o Golias vinha dizer, eles não sabiam quem eram. Eles pensavam que eram servos de Saul. Mas, na verdade, Davi, ele sabia que ele pertencia ao exército do Deus vivo. Amém? Então, toda aquela gabarulice, toda aquela conversa, não é? Para tentar rebaixar, não teve lugar em Davi. Porque Davi sabia quem ele era. E Davi, ele responde à mentira com o quê? Com a verdade. Davi responde à mentira trazendo a verdade. Amém? Aleluia. E sabe, meus irmãos, o nosso adversário, ele sabe que se conseguir entrar na nossa mente, se conseguir vencer a batalha na nossa mente, ele consegue entrar na nossa vida. Então ele vem contra nós, lançando frases feitas, lançando pensamentos, tentando descobrir qual é o pensamento que vai alojar, que nós vamos ao qual nós vamos dar lugar e que vamos deixar alojar no nosso coração, não é? Tentando descobrir qual é o pensamento que vai pegar, que vai colar na nossa vida, que nós vamos deixar colar na nossa vida. E nesta manhã, meu irmão, deixa-me perguntar que pensamentos o nosso adversário, o diabo, tem tentado colocar na tua vida? Pensamentos de incapacidade? Pensamentos de rejeição? De vícios? Do coitadinho que eu sou? Tu não prestas? Pensamentos de ninguém gosta de mim. Ninguém me valoriza, ninguém dá valor àquilo que eu faço.
Sabe, esta é a estratégia do nosso adversário. Ele vai lançando pensamentos para ver qual é aquele que vai pegar na tua vida. E quando deixamos que esses pensamentos entrem na nossa mente, estamos a abrir os nossos corações aos seus ataques. Mas, meu irmão, quando nós sabemos quem somos, diga comigo, eu sei quem sou. Eu sei quem sou. Amém? Quando nós sabemos quem somos, quando conhecemos a nossa identidade, não vamos permitir de modo algum que esses pensamentos que o diabo lança contra nós definam quem nós somos. Amém? Quando Golias tentou definir quem era Davi, ele vira o bico ao prego. Amém? E ele revela a verdadeira identidade do Golias. E quando o inimigo vem para tentar colocar pensamentos de fracasso, de incapacidade na tua vida, como é que vais responder? Vamos responder com o poder da palavra de Deus. Amém? Amém? Vamos responder com o poder da palavra de Deus. Amém? Estamos em Cristo. Diga lá comigo, eu estou em Cristo. Amém? Eu estou em Cristo. Eu sou de Cristo. Amém? Quem eu era em Adão, quem eu era na minha família carnal, isso agora é irrelevante, porque eu fui lavado pelo sangue de Jesus. Eu fui liberto da culpa, eu fui liberto da vergonha. Eu estou por cima, não estou por baixo. Eu fui escolhido nele. Aleluia! Eu fui aceito por Jesus. Aleluia! Eu fui abençoado nele. Eu fui perdoado nele. Eu fui restaurado nele. Eu sou forte nele e na força do seu poder. Amém? Nós prevalecemos desmascarando a mentira com o poder da verdade, com o poder da palavra de Deus. Amém? O terceiro ponto que eu gostava de falar nesta manhã é que o medo é o nosso maior inimigo. Sabe, o nosso maior inimigo muitas vezes não é o gigante que está à nossa frente, mas sim o medo que sentimos por ele estar à nossa frente. Não é? No versículo 24 diz assim: porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Diz que todos os homens de Israel, ao ver aquele homem, ao ouvir o discurso dele, diz que eles, o que é que faziam? Fugiam, não é? De diante dele e temiam grandemente, não é? Miúfa, não é? Eles chamavam toda... Vamos para a guerra! Não é? Nós vimos quando Davi chegou, diz que eles estavam a chamar toda a gente para a guerra, não era? Lá vão os exércitos todos alinhados, diz que era 2 vezes por dia. De manhã, devia ser de manhã à tarde, não sei, depois do almoço, que era quando tinham mais força, digo eu, sei lá. Então lá vinham eles todos, punham-se um exército de um lado, outro exército do outro, lá vinha o Golias, né? De manhã, goza, troça, deita-os abaixo, brinca com eles, rebaixa-os. E o que é que eles fazem? Fogem todos. À tarde, depois do almoço, toca a trombeta, vamos para a guerra. Lá vão eles todos, preparam as armas, tudo limpinho. Põem-se lá vem o Golias. Que grande exército, é? Isto é que era. Né? Mas esta conversa do Golias, né? aquela conversa costuma-se dizer, não é? No desporto, é o trash talk. É aquela conversa em que eles vêm e estão sempre, não é? Tu, assim, olha, tu vais tropeçar. Tu vais tropeçar. Tu não prestas, pá. E eles estão a jogar. Olha, isso vai correr-te mal, pá. Oh, tu não jogas nada. Não jogas nada. Não vales nada. Não vales nada. E passado um bocado, aquela pessoa que andou ali o dia, não é? Sempre a ouvir, pumba, dá uma banana ao outro. E o que é que acontece? Sou forte? Não, vai-se embora, não é? Quando eu era mais novo gostava de ver o Tarzan da Borda. Quem é que este já é de outra, não é? Da luta livre americana. Havia um português que era o campeão lá do sítio. Aquilo era tudo a brincar, não é? Mas eles tinham todos esta conversa. Eu vou dar cabo de ti, pá. E punham-se ali aos berros. Que é para o outro ficar com medo e depois não... não é? Mas sabe, meus irmãos, e era isto que o Golias fazia. Vinha ali, os outros ficavam cheios de medo, corriam, fugiam, não é? E supostamente o exército de Israel já devia estar a contar com aquilo. Era a mesma conversa, eram as mesmas mentiras, era o mesmo gozo, era a mesma coisa, mas a ameaça parecia tão grande no dia 40, no 40º dia, como soava no primeiro dia. Sabe porquê? Porque eles acreditavam na conversa do Golias. Eles acreditavam naquela conversa.
Eles tinham fé em Golias. Porque se eles não acreditassem nele, as ameaças não passavam de conversa fiada. Conversa da treta. Não é? Era isso. Se eles não acreditassem naquilo, eles iam olhar para o discurso do Golias como conversa fiada. Não é? Mas quando acreditaram nas suas ameaças, elas passaram a ser intimidadoras e produziram medo. Medo. Deram lugar ao medo no coração deles. E diz que eles fugiam de diante dele e temiam grandemente. Então todos os dias preparavam-se para a batalha, escudos, lanças, espadas, armaduras, tudo bonito, tudo a brilhar. Lá vinha o Golias, um verdadeiro artista, mais uma vez, eles fogem cheios de medo, não é? Isto parece uma cena dos Gatos Fedorento, ou uma coisa assim, ou do Benny Hill, ou do Mr. Bean, não é? Parece... Não é? Mas repare, repare como o medo condiciona o nosso estado espiritual. Não é? E quando damos lugar ao medo, estamos a alimentar a sua força. E há certas palavras às quais nós aprendemos a reagir de determinada maneira. São palavras que condicionam a nossa vida, a nossa condição, que controlam a nossa... condicionam a nossa vida. Quando ouvimos falar palavras como doença, enfermidade, desemprego, damos poder a certas coisas, não é? E como resultado disso, o medo controla a nossa condição espiritual. Não é? Como os cães do Pavlov, não é? Assim que tocava a sineta, e assim que ouvimos uma destas palavras, parece que toca aqui uma sineta aqui na nossa mente, não é? E muitas vezes a nossa resposta é baseada no medo que nós sentimos perante isso, não é? E o problema é que o verdadeiro problema é o próprio medo, certo? Sabe, muitas pessoas caem perante os Golias dos nossos dias e a maior parte das vezes as pessoas falham por causa do medo e não por causa do poder do inimigo. O medo é devastador, é limitador, é paralisante, não é? Os irmãos nunca sentiram o medo, deixa-nos parados, não é? Ficamos ali uns segundos, parece que não... Não é? Quantas vezes já fizemos figuras tristes, não é? Assim, por causa do medo, não é? Não é? Muitas vezes o medo faz-nos dizer muitos disparates, não é? Com os nossos pais, ou os filhos, não é? Por causa do medo, do receio deles falharem. Às vezes dizemos tantos disparates, não é? Ficamos perturbados, gritamos com todos, dizemos palavras inconvenientes uns com os outros. Porquê? Porque o medo paralisa-nos, não é? O medo faz-nos perder o bom senso, não é? Às vezes falta-nos tanto o bom senso, não é? O medo faz-nos tomar decisões erradas, decisões completamente inacreditáveis. Como é que foi possível tomarmos esta decisão? Pá, isto nunca passaria pela minha cabeça, mas num momento de receio, de medo, tomamos decisões que mais tarde nos arrependemos, não é? Leva-nos a fazer alianças erradas, leva-nos a fazer escolhas erradas. E nós sabemos que o medo opera da mesma forma como opera a fé. É o oposto da fé, a mesma direção, mas sentido oposto. Amém? E medo é dizer... Deus, confiamos mais naquilo do que em ti, confiamos mais naquilo que o inimigo está a dizer do que na promessa, confiamos mais na conversa do que na palavra. Outra lição é que os gigantes que enfrentamos, meus irmãos, servem para nos fazer crescer, não para nos destruir. Amém? Meus irmãos, os gigantes que enfrentamos, que Deus permite na nossa vida, não é para nos deitar abaixo, ok? Não é para nos deitar abaixo, é para nos tornar mais fortes, ok? É para nos fazer crescer, amém? Deus permite que os inimigos venham à nossa vida, não para nos destruir, nos deitar abaixo, mas para nos fazer crescer. Versículo 25 diz assim: E diziam os homens de Israel, viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas. E lhe dará a sua filha e fará livre a casa de seu pai em Israel. Aqui ninguém, quem derrotasse o Golias não pagava mais impostos. Isto é que era. E a filha, não é? Também ficava com a filha, com riqueza. Isto é que era.
Mas, irmão, olha, o adversário que estás a enfrentar pode ter sido enviado pelo inferno com o propósito de fazer desistir, com o propósito de te destruir. Mas Deus vai usar esse gigante, essa adversidade, para te tornares na pessoa que Deus deseja que tu sejas. Amém? Aleluia! Um herói é definido pelo tamanho do seu oponente. Amém? Foi assim com Davi, é assim nos nossos dias. Não há nada como um grande inimigo para expor o caráter de um grande herói. Amém? Há aqui heróis ou não? Há aqui grandes heróis? Tu podes dizer, mas isso é demais para mim. Escuta com atenção, é verdade, pode ser demais para ti, mas maior é o que está em ti do que aquele que está no mundo, é ou não é? Amém? E quando prevalecemos até ao fim, vencendo no meio de tempos difíceis, esse que está em nós, Ele vai nos fazer prevalecer. Amém? Jesus em nós, Ele luta por nós. Amém? E nós seremos conhecidos como pessoas de fé, porque colocamos a nossa fé em ação nas promessas de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Sabe, no fim de tudo, Golias foi o melhor que aconteceu a Davi. Foi ou não foi? Este foi um ponto de viragem na sua vida. Saul via Davi apenas como uma criança, como alguém que ainda não estava preparado, mas no seu coração, Davi sabia que o seu momento tinha chegado, que o seu dia tinha chegado. E meu irmão, o teu coração vai determinar a forma como tu vês as coisas à tua volta. A perspectiva como tu olhas para as coisas à tua volta está dependente do teu coração. E quando o coração é fraco, tudo o resto é fraco, tudo à volta é doloroso, é difícil. Quando o coração é fraco, nós nunca iremos vencer. Quando o coração é fraco, não conseguimos encontrar uma saída. Quando o coração é fraco, a fé é fraca. Mas quando o coração está cheio da palavra de Deus, o coração é forte. Amém? E não importa o tamanho do gigante que vem à nossa vida, nós vamos sempre olhar e ver vitória. Nós vamos sempre olhar e ver possibilidades. Nós vamos olhar e vamos ver mais à frente. Vamos confiar, sabendo que temos um Deus que está sempre do nosso lado. Amém? E a quinta lição que nós vemos aqui, mesmo para terminar, é que, meus irmãos, nós temos que viver a vida com coragem. Amém? Diga lá a pessoa que só pede assim, coragem. Coragem. Amém? Coragem. Homens valentes e corajosos. Mulheres valentes e corajosas. Amém? Com coragem, com força. Amém? Com ânimo. No versículo 41 diz, o filisteu também vinha se aproximando de Davi e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Os outros corriam, mas era para fugir. Mas o que é que Davi fez? Ele foi um homem de coragem. Amém? Foi um homem de coragem, porque ele sabia quem ele era. Ele tinha o seu coração no lugar certo. Amém? E então ele não teve medo daquilo que o Golias estava a dizer, porque ele sabia quem era. E ele correu ao combate. Amém? E meus irmãos, nós temos que estar sempre prontos para o combate. Amém? Temos que estar sempre prontos para o combate. Eu estou sempre a dizer isto. Lá quando fui à tropa, aquilo foi só, pronto. Lá tive que ir, não é? Tive lá uns... Mas aquilo, pronto, não tinha nada a ver comigo. Mas havia lá um equipamento que era o M64. Há coisas que ainda me lembro. Já foi quase há 520 anos, mas ainda me lembro. É? E então havia ali aquele equipamento que era o de combate. Tínhamos de estar sempre preparados com aquilo. Não é? Aquilo está sempre em prontidão. E nós também temos o nosso equipamento. Amém? O nosso equipamento de combate. Temos a palavra de Deus, temos a oração, temos o jejum. Esse equipamento tem que estar sempre pronto na nossa vida. Não pode estar cheio de pó, não pode estar lá arrumado numa prateleira, não pode estar lá arrumado na despensa e quando nos lembramos, ai Jesus, ai e agora? Né? E depois, claro, mas se nós temos um exército sempre pronto, preparados para a batalha, nós, venha o que vier, nós vamos nos levantar e correr contra aquilo que se levanta contra nós. Amém? E isto é fé, isto é agir em fé. Amém? Sabe, meus irmãos, fé não é termos 100% de certeza que isto vai funcionar. Certo? Fé é dizer,
Eu confio em Ti, ó Deus. Eu confio em Ti. Fé é dizer, Deus está neste processo, Deus está neste assunto. Há um testemunho no meu coração que me diz que isto é o caminho certo, este é o caminho certo. Há um testemunho no meu coração que me leva a tomar esta decisão. E tudo o que precisamos é saber que Deus está no controle de todas as coisas. Fé não é esperar que todas as nossas dúvidas acabem, não é? E sabe, meu irmão, olha, deixa-me dizer que se o irmão vai esperar até que todas as suas dúvidas acabem, o melhor mesmo é esperar sentado, está bem? Porque, não é? Porque, pois, não é? Se nós vamos esperar que todas as nossas dúvidas acabem, olha, vamos morrer com os nossos sonhos, com a sua missão no reino, vai levar a sua chamada para o cemitério sem nunca a cumprir. Estou a perceber o que eu estou a dizer? É. Se escolher esperar toda a vida, e isto acontece se escolhermos esperar que a dúvida passe, que toda a dúvida passe, não é? Tudo o que precisamos, meus irmãos, é ouvir o sussurro da voz de Deus no nosso coração. Amém? E ter fé na sua fidelidade, ter fé na sua palavra e sermos guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Todos os nossos planos requerem fé, porque é assim que Deus opera, é assim que Deus funciona. Então, meus irmãos, vamos nos levantar com ousadia. Amém? Há aqui homens e mulheres corajosos e corajosas. Amém? Se vamos saber que Deus é fiel, vamos ficar firmes nas promessas do nosso Deus, porque o nosso Deus sempre nos faz triunfar em todas as coisas. Amém? Aleluia. Muito obrigado pelo vosso tempo e pela oportunidade de partilhar a palavra de Deus.